Grande Arcano ou o Ocultismo Desvendado, por Eliphas Levi, editora Pensamento. Primeira parte, capítulo 10. As evocações. Só a razão dá direito à liberdade. A liberdade e a razão, esses dois grandes e essenciais privilégios do homem, estão tão estreitamente unidos que não podemos abjurar uma sem renunciar ao exercício da outra. A liberdade quer o triunfar da razão, e a razão exige imperiosamente o reino da liberdade. A razão e a liberdade são, para o homem, mais que a vida. É belo morrer pela liberdade. É sublime ser o mártir da razão, porque a razão e a liberdade são a própria essência da imortalidade da alma. O próprio Deus é razão livre de tudo que existe. O diabo, pelo contrário, é o desvário fatal. Abjurar sua razão ou sua liberdade é renegar a Deus. Fazer apelo ao desvário ou à fatalidade é 1000 vezes mais horrível e mais implacável do que o representam nas lendas até mais feias. Para nós e para a razão, não poderia ser o belo anjo decaído de Milton, nem o fulgurante Lúcifer, arrastando na noite sua auréola de estrelas atingidas pelo raio. Estas fábulas titânicas são ímpias. O verdadeiro diabo é o das esculturas das nossas catedrais e dos pintores ingênuos dos nossos livros goéticos. Sua forma, essencialmente híbrida, é a síntese de todos os pesadelos. É feio, disforme e grotesco. Está preso e prende. Tem olhos no ventre, nos joelhos e na parte posterior de seu corpo imundo. Está em toda parte em que pode introduzir-se a loucura, e em toda parte arrasta após si os tormentos do inferno.
Por isso mesmo, não fala. Porém, faz todos os nossos vícios falarem. É o ventríloco dos golosos, o Python das mulheres perdidas. Sua voz é ora impetuosa como o turbilhão, ora insinuante como um brando assobio. Para falar aos nossos cérebros perturbados, insinua sua língua bifurcada nos nossos ouvidos. E para desligar os nossos corações, vibra seu rabo como uma flecha. Na nossa cabeça, mata a razão. No nosso coração, envenena a liberdade e faz isto sempre, necessariamente sem tréguas e sem piedade, pois não é uma pessoa, é uma força cega. Amaldiçoa, porém o faz conosco. Peca, mas em nós. Somos os únicos responsáveis pelo mal que nos faz, pois ele não tem liberdade, nem razão. O diabo é a besta. São João repete fartamente no seu maravilhoso Apocalipse. Mas como compreender o Apocalipse se não temos as chaves da Santa Cabalá? Uma evocação é, pois, um apelo à besta, e só a besta pode responder a ela. Acrescentemos que, para fazer aparecer a besta, é preciso formá-la em si e depois projetá-la fora. Este segredo é o dos grimórios. Porém, só foi exposto pelos antigos mestres de um modo muito velado. Para ver o diabo, é preciso disfarçar-se em diabo, depois olhar-se num espelho. Eis aí o arcano na sua simplicidade, e tal como se poderia dizer a uma criança. Acrescentemos para os homens que, no mistério dos feiticeiros, o disfarce se imprime à alma pelo mediador astral e que o espelho são as trevas animadas pela vertigem. Toda evocação será vã se o feiticeiro não começar por dar sua alma, sacrificando para sempre sua liberdade e sua razão. Deve-se compreendê-lo facilmente. Para criar em nós a besta, é preciso matar o homem. É o que era representado pelo sacrifício prévio de uma criança, e melhor ainda, pela profanação de uma hóstia. O homem que se decide a uma evocação é um miserável que a razão tortura e que quer aumentar em si mesmo o apetite bestial, a fim de criar nele um foco magnético dotado de uma influência fatal. Quer fazer-se desvario e fatalidade. Quer ser um ímã desregrado e mau, a fim de atrair a si os vícios e o ouro que os alimenta. É o crime mais espantoso que a imaginação possa sonhar. É a violação da natureza. É o ultraje direto e absoluto feito à divindade. Mas também, e felizmente, é uma obra extremamente difícil, sendo que a maior parte dos que a encetam foram mal sucedidos na sua realização. Se um homem bastante forte e bastante perverso evocasse o diabo nas condições exigidas,
o diabo seria realizado. Deus seria derrotado e a natureza, espantada, sofreria o despotismo do mal. Dizem que um homem empreendeu outrora esta obra monstruosa e tornou-se papa. Dizem também que no leito de morte confessou ter envolvido toda a Igreja nos laços da magia negra. O certo é que este papa era um sábio como Fausto e foi autor de várias invenções maravilhosas. Já falamos dele numa das nossas obras. Porém, o que, conforme a própria lenda, provaria que nunca evocou o diabo, isto é, que não foi o diabo, é que se arrependeu. O diabo não se arrepende. O que faz que a maior parte dos homens sejam medíocres é que sempre são incompletos. Os homens de bem, às vezes, fazem o mal, e os celerados, às vezes, se desviam e se esquecem até querer e fazer algum bem. Ora, os pecados contra Deus enfraquecem a força de Deus, e os pecados contra o diabo, quero falar dos bons desejos e das boas ações, enervam a força do diabo. Para exercer, quer em cima, quer embaixo, quer à direita, quer à esquerda, um poder excepcional, é preciso ser um homem completo. O temor e o remorso entre os criminosos são duas coisas que vêm do bem, e é por isso que eles se traem. Para ser bem-sucedido no mal, é preciso ser absolutamente mau. Por isso afirmam que Mandrim confessava os seus bandidos e lhes impunha como penitência algum assassinato de criança ou de mulher, quando se acusavam de ter sentido alguma piedade. Nero tinha alguma coisa de bom. Era artista e foi o que o perdeu. Retirou-se e matou-se por despeito de músico desprezado. Se só tivesse sido imperador, teria queimado Roma uma segunda vez. Porém, não cederia o lugar ao Senado e à Vindex, e o povo se declararia a favor dele. Teria feito cair uma chuva de ouro, e os pretorianos o teriam aclamado mais uma vez. O suicídio de Nero foi uma afetação de artista. Conseguir fazer-se Satã seria um triunfo incompleto para a perversidade do homem, se não chegasse ao mesmo tempo a fazer-se imortal. Prometeu poderá sofrer muito no seu rochedo. Sabe que um dia sua cadeia será quebrada e que destronará Júpiter. Porém, para ser Prometeu, é preciso ter roubado o fogo do céu e ainda estamos no fogo do inferno. Não, o sonho de Satã não é o de Prometeu. Se um anjo rebelde tivesse podido roubar o fogo do céu, isto é, o segredo divino da vida, ter-se-ia feito Deus. Porém, só o homem é tão insensato e limitado para crer na possível solução de um teorema desta espécie. Fazer que o que é, seja e não seja ao mesmo tempo. Que a sombra seja a verdade e que o nada seja tudo.
Por isso, o louco furioso que quisesse realizar o absoluto no mal chegaria, enfim, como alquimista imprudente, a uma explosão formidável que o sepultaria debaixo das ruínas do seu laboratório. Uma morte instantânea e fulminante foi o resultado das evocações infernais. E é necessário convir que era bem merecida. Não se vai impunemente até os limites extremos da demência. Existem certos excessos que a natureza não suporta. Se às vezes viu-se morrerem sonâmbulos despertados repentinamente, se a embriaguez em certo grau produz a morte. Porém, dirão, para que estas ameaças retrospectivas? Quem, pois, em nosso século, pensa em fazer evocações com os ritos do Grimório? A esta pergunta nada temos a responder, pois se disséssemos o que sabemos, talvez não nos dessem crédito. Aliás, evoca-se o magnetismo do mal sem ser pelos ritos do antigo mundo. Dissemos no nosso precedente capítulo que uma missa profanada por intenções criminosas torna-se um ultraje feito a Deus e um atentado do homem contra sua própria consciência. Os oráculos pedidos, quer a vertigem de um alucinado, quer o movimento convulsivo das coisas inertes magnetizadas ao acaso, são também evocações infernais, pois são atos que tendem a subordinar a fatalidade à liberdade e à razão. É verdade que os operadores destas obras de magia negra são quase sempre inocentes por ignorância. Fazem, é verdade, apelo à besta. Porém, não é a besta feroz que querem escravizar ao seu desejo. Pedem somente conselhos à besta estúpida para servirem de auxiliar à sua própria estupidez. Na magia de luz, a ciência das evocações é a arte de magnetizar as correntes da luz astral e de dirigi-las à vontade. Esta ciência era a de Zoroastro e do rei Salomão, se dermos crédito às tradições antigas. Porém, para fazer o que fizeram Zoroastro e Salomão, é preciso ter a sabedoria de Salomão e a ciência de Zoroastro. Para dirigir e dominar o magnetismo do bem, é preciso ser o melhor dos homens. Para ativar e precipitar o turbilhão do mal, é preciso ser o mais malvado. Os católicos sinceros não duvidam que as preces de uma pobre reclusa possam mudar o coração dos reis e abalar os destinos dos impérios. Nós que admitimos a vida coletiva, as correntes magnéticas e a onipotência relativa da vontade, estamos longe de desdenhar esta crença. Antes das recentes descobertas da ciência, os fenômenos da eletricidade e do magnetismo eram atribuídos a espíritos espalhados no ar, e o adepto que chegava a influenciar as correntes magnéticas julgava mandar nos espíritos. Porém, as correntes magnéticas, sendo forças, para dirigi-las e equilibrá-las, é preciso ser um centro perfeito de equilíbrio. E é o que faltava à maioria desses temerários exorcistas. Por isso, muitas vezes eram fulminados pelo fluido imponderável que atraíam com violência, sem poder neutralizá-lo. Assim, reconheciam eles que, para reinar absolutamente sobre os espíritos, faltava-lhes uma coisa indispensável: o Anel de Salomão. Porém, o Anel de Salomão, diz a lenda,
está ainda no dedo deste monarca, e seu corpo está fechado dentro de uma pedra que só será quebrada no dia do juízo final. Esta lenda é verdadeira como todas as lendas. Somente é preciso compreendê-la. Que representa um anel? Um anel é a ponta de uma cadeia e é um círculo ao qual podem prender-se outros círculos. Os chefes do sacerdócio sempre trouxeram anéis em sinais de domínio sobre o círculo e a cadeia dos crentes. Ainda em nossos dias, dá-se aos prelados a investidura pelo anel, e na cerimônia do casamento, o esposo dá à esposa um anel benzido e consagrado pela Igreja, a fim de criá-la senhora e diretora dos interesses da sua casa e do círculo dos seus servos. O anel pontificial e o anel nupcial, hierarquicamente consagrados e conferidos, representam, pois, e realizam um poder. Porém, um é o poder público e social, e outro é o poder filosófico, simpático e oculto. Salomão passa por ter sido o soberano pontífice da religião dos sábios e por ter possuído, sob este título, o soberano poder do sacerdócio oculto, pois possuía, dizem, a ciência universal, e só nele se realizava esta promessa da grande serpente: sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Dizem que Salomão escreveu o Eclesiastes, a mais forte de todas as suas obras, depois de ter adorado Astarté e Chamos, as divindades das mulheres ímpias. Teria assim completado sua ciência e encontrado, antes de morrer, a virtude mágica de seu anel. Em verdade, levou-o ele consigo para o túmulo? Uma outra lenda nos permite duvidar. Dizem que a rainha de Sabá, tendo observado atentamente este anel, mandou fazer em segredo outro completamente igual, e que, durante o sono do rei, ela achou-se junto a ele e pôde fazer furtivamente a troca dos anéis. Ela teria levado para os sabeus o verdadeiro anel de Salomão, e mais tarde, este anel teria sido encontrado por Zoroastro. Era um anel constelado, composto dos 7 grandes metais, tendo a assinatura dos 7 gênios, com uma pedra ímã encarnada, na qual estavam gravados, de um lado, a figura do selo ordinário de Salomão e do outro, seu selo mágico.